Existe, que você tenha conhecimento, algum caso de abdução relatado por um universitário? Sim. Essa é uma outra coisa com relação às abduções. As abduções acontecem com qualquer tipo de pessoa. Com brancos, com negros, com índios, com asiáticos, enfim, com europeus, caucasianos, mongóis, escambau, de qualquer idade e de todos os sexos. Quando eu falo todos, até porque já levou até transexual, bi, essa coisa toda. Então, não existe limite. Há inúmeros casos de universitários, de estudantes secundários, de professores universitários abduzidos, e eu vou dar um exemplo aqui. Em 1975, um professor chamado Jorge, eu não vou dar o sobrenome dele, porque ele não autoriza, desde aquela época não autoriza. Tá. Ele era professor de Química, Deve olha ter só, sido algo bem traumático para ele, né? bem traumático. Ele era professor de Química da Unicamp. Ele saiu de casa para trabalhar a pé, como ele fazia sempre. Ele morava na Redondeza, ele demorava uns 15 minutos para chegar e chegava sempre em cima da aula, da hora, e dava aula numa boa. Naquele dia específico ele não apareceu. Demorou meia hora, uma hora, telefonaram para casa dele e a mulher dele falou: não, já saiu daqui no horário certo. Ah, então todo mundo começou a ficar preocupado: cadê o cara? Ele morava a alguns quarteirões da universidade, desapareceu. Isso às 7h30 da manhã. Às 11h30 da manhã, esse cara reapareceu num banco de praça de Vilhena, na Rondônia. Ô, louco! 3.000 quilômetros dali, cara. 3.000 quilômetros sem saber exatamente o que ele estava fazendo e o que tinha acontecido com ele. Então, é muito comum nas abduções os seres levarem a pessoa do seu carro, por exemplo. Você está dirigindo, você vai para Botucatu, no meio do caminho, você vê uma névoa, alguma coisa assim, você para o seu carro, você só se lembra que você retoma novamente o caminho e chega lá 5 horas depois do que você previa chegar. Então, é muito comum que eles te tirem do carro e te devolvam no carro. Eles te tirem da cama e te devolvam na cama. Mas, às vezes, eles erram. Talvez por desleixo, talvez por desinteresse em fazer a coisa bem feita. Uhum. Às vezes, eles devolvem o cara a 30 quilômetros de onde eles pegaram, a 3.000 quilômetros de onde eles pegaram, ou devolve o cara, eles tiram a roupa do cidadão para fazer esse experimento dentro da nave, e às vezes põe a roupa de volta do lado do avesso. Devolve o cara do lado do avesso. Devolve na casa errada. Acontece isso. Por exemplo, um casal de Lages, em Santa Catarina, foi levado com um carro e tudo. Era um casal que estava viajando, uma nave levou o carro. E a nave devolveu o carro dentro de uma casa que não era deles. Só que devolveu o carro, colocando o carro entre uma parede e um muro atravessado. Ninguém entendeu como isso aconteceu. Os moradores da casa não entenderam e os dois, a gente só foi descobrir que eles eram abduzidos mais tarde, os dois também não entenderam. Teve que ser chamado uma pá carregadora, dessas que põem aqueles trecos embaixo do carro, para tirar o carro. Empilhadeira, né? Então são coisas assim que acontecem no mundo da ufologia que são muito ligadas ao cotidiano de uma pessoa que passou por esse tipo de experiência. Caramba! Giva, vamos falar então dos crop circles. O que você acha, o que são e o que você acha dos crop circles e qual a diferença de um crop circle real e de um feito pelo homem, que a gente sabe que tem por aí várias tentativas de forjar isso aí. Então vamos lá, o que você acha? Olha, eu considero os agroglifos, que é como a gente chama esse fenômeno aqui. Como é que chama? Agrogrifos? Agroglifo. Glifo. Agroglifo. Tá. Esse fenômeno começou na Inglaterra no final dos anos 70, começo dos anos 80. E ficou óbvio logo de cara que era algum tipo de mensagem que esses seres estavam nos passando. Porque eram desenhos feitos pelo amassamento de plantas, mas de uma maneira muito especial. As plantas são amassadas sem morrer. Elas são amassadas com algum tipo de energia que esquenta a planta de dentro para fora e faz com que ela dobre naquele determinado ponto. E são plantas como um pé de trigo. Você já pegou um pé de trigo, é como um capim. Se você dobrar, ele quebra. No caso dos agroglifos, não quebra. Se você tentar desdobrar, é que você mata a planta. É incrível isso.
só num determinado ponto da Inglaterra, ao redor de sítios arqueológicos, dos vikings, dos celtas, etc. e tal. Até onde não se sabia que havia um sítio arqueológico, quando aparecia um agroglifo em cima da plantação, ia lá, os caras supunham que ali havia, e eles então acabavam descobrindo um sítio arqueológico novo. Daí esse fenômeno migrou para o resto da Europa. Gradualmente foi para a Holanda, Itália, Suíça, Noruega, Escócia, Portugal, Espanha, Alemanha. Daí atravessou o Atlântico e começou a partir nos Estados Unidos, no Canadá. E aí ele foi para o mundo inteiro. Só que a maioria, digamos, 90% desses fenômenos ocorrem no hemisfério norte. E curiosamente, apesar de nós sabermos que esse fenômeno está ligado aos discos voadores, e de nós sabemos que a ufologia no Brasil é uma das mais fortes do mundo, ou seja, tudo que rola em termos de disco voador aconteceu aqui. Ah, é? Os agroglifos. Aconteceu aqui tudo que rola de quente na ufologia. As primeiras abduções, a primeira relação sexual que foi conhecida, que é do Antônio Vilas Boas, que você se viu, a primeira observação múltipla, a primeira abdução múltipla de várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso aconteceu no Brasil. O Brasil contribuiu para a ufologia mundial de uma maneira muito firme. Você pega qualquer livro de ufologia dos anos 60, 70, 80, você vai ver a contribuição da ufologia brasileira na formação desse conjunto de fatos que a gente chama de fenômeno UFO. E os agroglifos estão ligados ao fenômeno UFO. Porém, nunca aconteceram no Brasil. Como é possível que eles estivessem acontecendo na Inglaterra e em outras partes do mundo há 30 anos e nunca aconteceram no Brasil? Essa era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Até que, quando eu acabei de me mudar de Campo Grande para Curitiba, me mudei numa sexta-feira, no sábado para domingo apareceu o primeiro grupo de agroglifos aqui do lado, no oeste de Santa Catarina. E apareceu logo um grupo. Eram dois, os primeiros dois iniciais, na semana seguinte mais 2 ou 3, na outra semana mais 2 ou 3, e aí pararam. E aí? Eu fui lá investigar. Se eu estivesse morando em Campo Grande, eu não poderia ter ido porque era muito longe. Mas estando aqui em Curitiba, a 300 km do local, eu fui lá investigar. Outra sorte, hein? Outra sorte, que eu acho que não é mais do que uma coincidência. Um dia a gente vai se encontrar, tomar uma cerveja aí, eu vou te contar umas histórias. Legal. Mas enfim, tá. Eu fui lá investigar. E eu já tinha pesquisado esse fenômeno na Europa. Eu fiz várias viagens para a Inglaterra, para outras áreas, para investigar esse fenômeno. Eu acho fascinante. Também. Já vou falar dos falsos também. Tá. Aí eu fui aqui a Santa Catarina. Cheguei lá, quando eu vi aquilo, eu falei, isso começou a acontecer no Brasil. A primeira vez em toda a história em que o agroglifo acontece no Brasil. Aconteceu em Ipuaçu. Muita gente pergunta, mas por que Ipuaçu? Eu não sei. Poderia ser em Mandaguaçu, poderia ser em Botucatu, poderia ser em Rondonópolis, Montes Claros, em Palmas. Por exemplo, Ipuaçu é uma cidade que está no centro de uma área de grande plantação de trigo, soja. Se revezam no mundo antes. Poderia acontecer 30 quilômetros antes em Abelardo do Luz, 30 quilômetros depois em Xanxerê, mas não. Aconteceu ali. A gente achou, por que não ali então, né? Só que no ano seguinte, o fenômeno voltou a se repetir. E adivinha onde? Em Ipuaçu. De novo. Deixou de ser coincidência, né? O fenômeno passou a acontecer em Ipuaçu no ano seguinte, 2009, e na mesma época do ano, no final de novembro, ou de outubro, começo de novembro, numa janela aí de uns 15 dias. Somente nesse período. Eles não acontecem em maio, eles não acontecem em julho, eles não acontecem em fevereiro, eles acontecem nos últimos dias de novembro e nos primeiros dias de dezembro, nos últimos dias de outubro, primeiros dias de novembro. E numa única localidade do Brasil, que se chama Ipuaçu, que é uma cidade a 520 km de Florianópolis, com 7 mil habitantes, cuja única coisa de diferente que tem para as demais é uma alta quantidade de índios caingangue, que são um ramo distante dos tupis, né? Índios caingangue é uma das maiores reservas urbanas de índios no Brasil, perde aí para São Gabriel da Cachoeira, lá na Amazônia e alguns outros lugares.
Eu vou colocar para você aqui um link para você ver o que eu fiz lá com o helicóptero. Puta, que legal. Nunca a gente havia antes pesquisado agroglifos no Brasil com helicóptero. E conseguimos, então, fazer isso aí. Deixa eu ver agroglifo 1, deixa eu botar a janela. Programa de agroglifo 2, agroglifo 3. Pela ordem a partir do chão, a partir do lado. No site, tem lá uma coisa muito legal. Esse último aqui é um que eu produzi, apresentei em alguns congressos de biologia. Vai aparecer uma retinha aqui, você vê os deles, tá? Não, no ano passado depois. E eu fui aqui mais uma vez regular e me deparo com uma coisa fantástica, cara. Era uma espiral com 3 voltas totalizando o assentamento do diâmetro. Caramba! Já havia uma outra figura a 3 km que era um círculo com um hexágono dentro, com um hexágono e 3 esferas menores dentro do hexágono. Sendo que as medidas todas batem. Por exemplo, o diâmetro de uma das 2 esferas menores era metade do diâmetro da esfera maior. Então, há relações matemáticas muito precisas nisso daí. Nessa ocasião, na última vez, cansado de ver a crítica infundada em cima do fenômeno, de gente que não pesquisa o tema, eu fui com um perito da Polícia Civil do Paraná, que tem 25 anos de experiência. E ele produziu, a meu pedido, esse laudo que eu botei na tua tela sobre os agroglifos. Então, o fenômeno é muito sério, porém ainda recebe críticas. Há um professor da Universidade de Santa Catarina, lá de Florianópolis, toda vez que o fenômeno acontece, ele desce o cacete e ele fala que é fraude. Ele nunca tirou a bunda da cadeira dele para ir até lá conversar com os moradores, para ir até lá analisar, pegar no campo as plantas e ver o que pode ser aquilo. Eu lanço o desafio a torta direita para ver se o pessoal chamei para debate, tal, eles não topam, eles querem só criticar o fenômeno. Por quê? Um fenômeno dessa natureza começa a acontecer aqui, a céu aberto, em plena luz do dia, e os cientistas que vão ser os consultados não têm uma explicação, eles não têm humildade para dizer que não tem uma explicação. Esse é o grande problema. A falta de humildade deles para dizer, olha, não sei. E a falta de interesse deles em pesquisar o fenômeno. Eles não estão pesquisando. Olha, isso é tão absurdo que a ciência não esteja pesquisando isso. É o equivalente a no Sul. Suponha que não houvesse nada de problema. Suponha que está dando um tipo de epidemia diferente, que está matando uma dor de dente crônica num único dente lá no fundo da boca de todos os índios do lado esquerdo. Aquele troço está inflamando a boca dos caras e eles acabam morrendo. E nenhum médico, nenhum cientista se interessar em ir lá ver que tipo de vírus, de bactéria, de doença misteriosa é essa que está acometendo os índios e matando os índios. É tão absurdo quanto nós não temos nenhum cientista se dedicando a pesquisar os agroglifos. É ao contrário. Agora, vai ainda, né? Agora sobre os agroglifos falsos e verdadeiros. Todos os que apareceram aqui no oeste de Santa Catarina são verdadeiros. Posso te garantir isso aí. Agora, na Inglaterra, os circle makers, que são os caras que fazem o círculo, eles chegaram a um grau de perfeccionamento tal, eles fazem círculos demais, enormes, com altíssima definição. Em alguns anos, 70 a 80% de dos círculos registrados na Inglaterra chegam a ser altíssima definição, os circles. Quando um é verdadeiro, quando um é falso. Cara, você pega
distante ou perto, não vai saber qual que é verdadeiro, qual é falso. Correto. Mas um especialista, ele diz na hora qual é falso, qual é verdadeiro. Na hora. Um especialista em círculos conhece as características do fenômeno, como as plantas são dobradas, como as plantas se apresentam depois de 1 ou 2 dias dobradas, quais são as mudanças que ocorrem no meio onde isso acontece. E está tudo nesse relatório agrogrifos.com.br/public/agrogrifos, que eu te mandei nesse PDF. Tudo está bem descrito. Os agrogrifos, eles têm características profundamente distintas de uma figura que você fizesse com paus e cordas, ou com um trator, alguma coisa assim. A começar pela completa ausência de vestígios da ação humana. Não há uma pegada assim. Segundo, o processo é cirúrgico. As dobras são precisas. Terceiro, no caso desses agrogrifos de Santa Catarina do ano passado, pra você ter uma ideia, eles não aconteceram ao longo de uma semana ou ao longo de uma noite. Só é que um grupo de pessoas queria fazer isso aí à noite para, quando amanhecesse o dia, ficar embaixo da cultura. Não, cara. Nesse caso do principal agrogrifo de Santa Catarina que eu descrevi, que é essa espiral, a cura surgiu de 6 e 7 horas da manhã. Não plena luz do dia. Ah, é? Sim. 2009 é uma figura também complexa. Aconteceu em plena luz do dia. E viu na nave ali fazendo ou qualquer outra coisa assim? Então, às vezes há uma observação de luzes na noite anterior ao fenômeno. Às vezes há observação de luzes sobre o fenômeno depois de feito. E é tudo muito rápido, né, Giva? Basicamente a observação de luzes sobre o agrogrifo sendo construído. Eu vou colocar aqui para você imagens para você baixar de agrogrifo. Tá. Agora, por mais que o ser humano tenha atingido um nível de perfeição para fazer esses glifos, isso leva muito tempo para uma turma de fraudador, coisa dessa. Muito. Se você pegar uma cartolina, começar a fazer a mão livre, um desenho de uma espiral em sentido horário, com 13 voltas, você sabe que vai fazer efeito. Eu vou imaginar um campo iluminado, chuva, que é o céu, uma soja com 60 metros de comprimento. Pode ser feito? Pode. Lá na Inglaterra já se fez isso. Mas lá na Inglaterra os caras não têm tecnologia, eles têm métodos, os caras estão fazendo 70 anos. Aqui no Brasil nós não temos ainda os circle makers. Outra coisa, teria que ser um grupo de pessoas numeroso. É verdade. Para fazer aquilo ali, com paus, com cordas, com GPS, com um escambau para poder produzir aquilo. Ninguém viu nada. Às 6 da manhã, uma moça acordou, olhou para o meio do lá no campo e não viu nada. Porque esse agrogrifo que eu estou falando surgiu a 300 metros da rua principal da cidade, de uma das ruas principais da cidade, uma cidade muito pequenininha. Todo mundo vê a partir da cidade, vamos dizer 500 metros. Tá? Essa mulher mora ali na frente daquele campo, olhou pela janela e não viu nada. Às 7 da manhã, um outro morador de um outro ponto mais próximo ainda olhou para o campo e viu uma mancha. Foi até lá e descobriu uma agrogrifo. 7h30 da manhã a gente já estava sabendo desse agrogrifo. 8 da manhã eu estava na estrada. Se fosse falso, você tem que responder 2 perguntas. Por quê esse fenômeno foi feito? É falso? Muito bem. Cadê o fraudador? E qual é a sua motivação? Nesse caso específico, depois, entre aspas, o fraudador ter enganado um bando de ufólogos, principalmente o que mais depende disso, o tal Javaré da revista UFO, enganei, fiz o Javaré de bobo, fui eu que fiz a bandeira. Cadê ele? Mas esse cara não vem falar. Se é falso, cadê o fraudador? Que em 6 anos do fenômeno nunca se apresentou. Se é falso, cadê o fraudador? E qual é a sua motivação? O que ele está ganhando com isso? Nada. Nada. Porque se ele faz um troço e não quer ganhar os créditos, então qual é a dele? Aí no ano passado,
reproduzir o fenômeno. Ah, é? Exatamente. Aí um amigo meu falou assim, Giovanni, foi mais 10 mil. Então nós passamos a oferecer 20 mil reais para quem oferecesse, para quem conseguisse reproduzir o fenômeno. Sabe o que o cara tinha que fazer? Ele tinha que escolher uma plantação, ter permissão para o proprietário, e repetir aquele agrogrifo com os instrumentos que ele quisesse, 1, 2, 5, 10 pessoas. E depois a gente ia chamar gente da comunidade e imprensa, para que a imprensa comparasse o resultado do agrogrifo fraudado por essa pessoa ou grupo com o agrogrifo verdadeiro e dissesse: são perfeitos, não são iguais, ou são tão parecidos que não dá para distinguir um do outro. Então tudo bem, leva aqui 20 paus. Quantas pessoas se apresentaram para levar os 20 paus? Ninguém. Ninguém, cara. Então, pô, são 20 paus na moleza, já que é tão fácil, né? Falar na internet, né? Isso é bobagem. Qualquer tratorista mais ou menos experiente faz. Faz. Então, eu acho que qualquer tratorista ia ficar mais bonito na foto. Eu tô vendo aqui, né? Pô, tô vendo aqui o que você me mandou. Nossa, tem aqui, você mandou um monte de link. Cara, cada desenho com uma complexidade absurda, cara. Pois é. E a tua revista visa um público universitário, né? Exato. Vamos ver se esse pessoal se estimula. Cara, eu quando eu vou pra lá, eu já virei meio que celebridade lá naquela região, sabe? Eu chego lá, todo mundo já falou, o seu Givael que voltou aí pra pesquisar os troços. Legal, aí eu dou entrevista na rádio, na televisão, pra tudo que é lá. E eu sempre falo, eu faço um apelo às entidades que ligam com a agricultura aqui no oeste do estado de Santa Catarina, porque tem muitas cooperativas agrícolas, escolas técnicas agrícolas, universidades que têm cursos de agronomia e áreas relacionadas. Então eu faço um apelo, Dona. Eu peço, venham ver, venham aqui, que não sejam apenas os ufólogos dizendo que aqui tem algo extraordinário. Venham e confirmem vocês mesmos, técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas, professores universitários de agricultura, enfim. Cara, ninguém vai. Ninguém vai. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Mais uma pergunta mandada por um leitor. Givaer, você acha que existe ET de 3 peitos e de 2 pintos? Não, claro que não. Inclusive, assim, vamos dar uma resposta séria para esse camarada. Os extraterrestres são, em 99,9% dos casos, exatamente iguais a nós. Eles têm a forma humana. Eles têm 2 braços, 2 pernas, um tronco. Eles têm um pescoço em cima do tronco segurando uma cabeça. A cabeça tem 2 olhos, nariz no meio, uma boca embaixo, 2 ouvidos na lateral. No meio dos braços eles têm cotovelos, no meio das pernas eles têm joelhos. Eles têm dedos, eles têm pés, eles têm mãos. Eles são iguais a nós. Um pouco mais baixo, um pouco mais alto, uma cabeça maior, um olho maior. Mas são humanoides. Tem uma complexão física muito perfeita, nenhuma ruguinha, nenhum cabelo branco, nada disso. Mas eles são exatamente iguais a nós. Numa indicação, para mim, claríssima, clarérrima, de que estes seres, de que a humanidade está espalhada pelo universo e não confinada ao planeta Terra. Há uma parte dessa humanidade em inúmeros planetas, para um lado, para o outro, enfim, do universo. Quando eu falei no início dessa entrevista, nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações, acho que eu falei isso. Essas inúmeras civilizações, mais avançadas, mais atrasadas, elas são, pelo menos aquelas mais avançadas que chegaram até aqui, idênticas a nós, só que mais avançadas. Logo, cara, dentro de 20, 30, 40 anos, talvez, no máximo 50, nós vamos ter máquinas. Nós vamos ter máquinas que vamos levar a outros planetas com eficiência, com rapidez e com segurança. Nós vamos descobrir lá fora outras civilizações, como essas civilizações mais avançadas devem estar andando por aí também, fazendo as mesmas descobertas, inclusive chegando até aqui. Então os seres extraterrestres não tem nada de especial. Eles não têm 3 peitos, eles não têm 3 braços, eles não têm 3 olhos, eles não têm chifre, eles não têm nada disso. Tá? Eles não têm tentáculos como no extraterrestre do Independence Day. Não tem nada disso. Os extraterrestres são muito parecidos, em alguns casos,
entrasse no shopping center, se entrasse numa praça de alimentação, ninguém ia notar que esses caras não são daqui. Caramba, muito interessante. Existe um livro conhecido no meio da ufologia que se chama Livro de Urantia, onde o universo é descrito como um conjunto vasto de inteligência. Nele, seres do universo com consciência são organizados e formaram uma grande sociedade estrelar. Nessa sociedade existe um lugar que se compara às universidades, onde os seres estudam a história do universo e conhecem o nosso planeta Terra pelo nome de Urantia. Você acha que, além de vida, existam de fato universidades e escolas nessas outras civilizações? Olha, essa é a grande divulgação. Muita gente lida com ufologia num nível raso. A gente tem que penetrar um pouco mais fundo nesse fenômeno. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero saber de onde vêm esses caras. Eu quero saber se no mundo onde eles vivem, eles têm famílias, se eles transam, se eles acreditam em Deus, o que eles fazem no tempo livre deles, se eles, sei lá, como é que eles se divertem, como é que eles procriam, se eles têm universidades, se eles têm igrejas, se eles, enfim, será que eles discutem a vida no universo? Será que ao descobrirem vida lá fora, como na Terra, eles retornam e compartilham entre todas as pessoas daquele planeta? Eu acredito que em muitos dos planetas onde vivem esses seres que estão nos visitando, deva haver coisas muito parecidas com aqui. Eles devem acreditar no Criador, que é uma coisa que fundamenta praticamente toda a sociedade humana, e eles são humanos também. Eles devem constituir famílias, eu acredito. Eles devem ter filhos de alguma maneira, provavelmente por procriação, que já eles são humanos. Eles devem ter também as partes principais aí para fazer a coisa, né? Uhum. Então, eu gosto de pensar que eles, guardadas as proporções de evolução, tenham uma característica muito semelhante à nossa, sejam muito parecidos conosco. Acredito nisso. Não sei te dizer se eles têm universidade, mas certamente eles devem estudar, eles devem se interessar pelos mistérios que os rodeiam, tanto físicos quanto biológicos, quanto sociais, também como pelos mistérios do universo. Ou seja, assim como acontece aqui, pode ter acontecido lá. Isso é uma coisa que nós vamos descobrir o dia que eles chegarem. E falarem conosco abertamente, né? Isso não vai demorar. Eu acredito que uma hora acontece. Legal. Existem conspirações sobre o fato de extraterrestres viverem entre nós dentro de uma aparência humana mesmo. Você acredita nisso? E se sim, pode ser então que na universidade onde o leitor que está vendo essa entrevista agora no jornal estuda, tenha algum colega dele, alguém que seja um extraterrestre? Olha, eu emendo com a resposta que eu tive agora há pouco. Existem alguns desses seres que são tão semelhantes a nós que eles passam despercebidos. E aí eu emendo com uma outra coisa que eu falei lá no começo. Vamos fazer aquele exercício de inverter as posições. Suponha que nós estejamos hoje a 100 anos de evolução de 2014. Nós temos máquinas, como são os discos voadores, que permitem que nós, não sei se são cientistas terrestres, professores universitários, sei lá, membros da ONU, mas nós hoje podemos ir a outros planetas. E se nós formos a um deles e encontrarmos lá uma sociedade mais primitiva, sendo fisicamente tão semelhante com ela, nós iríamos resistir à tentação de nos misturarmos a ela para ver como é que ela funciona enquanto sociedade. É equivalente, por exemplo, a você abandonar tudo aí e falar, pô, eu quero morar na Grécia, quer ver como é que são as coisas. Você foi parecido com os gregos, que você pode passar por um. Você vai para a Grécia, aprende o idioma e fica vivendo lá para saber como é que eles fazem as coisas da vida. É interessante, muita gente faz isso. Muita gente vai a outros países em busca de conhecer a forma. Eu mesmo faço isso. Uhum. Quando eu viajo para o exterior, eu gosto de ficar, alugar um local lá e ficar meio anônimo, viver como eles vivem. E ter aquela
coloca isso no nível cósmico. Nós, tendo a capacidade de visitar um planeta mais atrasado, cuja forma física de seus habitantes seja tão semelhante à nossa, nós vamos resistir à tentação de nos misturarmos a eles? Por qualquer que seja a razão, para estudarmos aquela sociedade, para conhecermos os seus hábitos, para estudarmos eles biologicamente, até para transar com a mulherada daquela sociedade. De repente, sabe lá qual é a intenção que pode trazer esses seres para virem viver entre nós. Mas eu não tenho a menor dúvida de espécie alguma de que existem seres de fora da Terra vivendo entre nós. Até porque, falando de um outro tema que nós já conversamos no início, as abduções, até porque as abduções, quando rola dentro de uma nave, quando elas rolam dentro de uma nave com relação sexual, não é transa, não é sacanagem, não é suruba. O que eles estão fazendo? Experimentos genéticos. O que você faz com um experimento genético? Uma mulher extraterrestre, ela é colocada numa situação em que você é levado a popular com ela. Isso não é transa. Isso é porque ela precisa engravidar, porque aquele feto vai cumprir com algum objetivo. Uhum. Nós chamamos esses seres, essas crianças que nascem, parte humano, parte alienígenas, de híbridos. Esses híbridos são levados a copular novamente com extraterrestres quando eles são adultos, para serem mais extraterrestres. Ou o contrário, são levados a copular com humanos, para que nasçam daí novas linhagens de híbridos. Há estudos muito sérios sobre isso, inclusive um coordenado pelo professor da Universidade da Filadélfia, o professor David Jacobs, que é PhD, tem vários livros escritos em que ele estuda esses híbridos. E ele garante que uma parte dos híbridos gerados por esse processo de abdução, em cima de abdução, em cima de abdução, em cima de abdução, são colocados na Terra para alguma função. De repente, até a função de observar e selecionar quem será o próximo abduzido, por que não, né? Exato, o céu é o limite. Pode ser qualquer coisa dessa, mas você falou uma possibilidade bem razoável. Legal. Olha, uma outra pergunta de leitor. Givaer, se eu encontrar uma ET com corpo de violão, olhos claros e seios fartos, o que eu devo fazer? Corro ou tento um contato imediato do 5º grau? Olha, eu não sou bom para dar esse conselho pro cara, mas se eu tivesse na situação dele, eu formalizava um contato no ato. Não perdi a chance, não. Eu também. Ô, Giva, você... Recentemente houve um caso de aparição de UFO no estádio do Werder Bremen, na Alemanha. Essa aparição foi confirmada pela polícia, as autoridades locais e milhões de pessoas. Outras aparições, como o caso que aconteceu no Brasil, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, que você falou, foi confirmado pelo ministro da Aeronáutica, teve a confirmação de gente com credibilidade, o Osiris Silva, direito à coletiva de imprensa e tudo que você disse. Mesmo depois desses casos, as pessoas continuam não acreditando. Ainda a grande maioria é cética em relação à existência de vida fora do nosso planeta. O que falta, na sua opinião, para o ser humano acreditar de uma vez por todas? Seria uma aparição mais escancarada, dessas de descer a portinha, ou ET descer pela rampa e se comunicar? E se sim, por que não acontece isso ainda nos tempos de hoje? Pois é. O caso de Bremen, a propósito, já foi identificado como sendo um drone, tá? Então não era UFO, então? Não era UFO, era um drone, um VANT. Tá. Existem inúmeros outros casos confirmados envolvendo multidões que veem UFOs. E é boa a tua pergunta, por que a humanidade ainda não se convenceu? Cara, a humanidade é uma coxa de retalhos. Nós acreditamos em milhares de deuses diferentes. O meu Deus é o que eu acredito, é diferente do teu, que é diferente do teu vizinho, é diferente do cara que mora, que está lá numa outra cidade, enfim.
E nós guerreamos por causa disso. Porque o teu Deus é de um jeito, o meu é de outro, eu vou lá e mato você. Aí teu filho vai e mata o meu filho. E aí vira um troço louco. Metade das guerras acontecendo hoje é por diferenças religiosas, é coisa mais absurda. Na África, porque as pessoas vivem em etnias diferentes, uma vai lá e corta a perna do outro. Quer dizer, essa é a coxa de retalhos, a verdadeira Babel que nós vivemos. Nós não acreditamos unanimemente em nada. Por exemplo, os Estados Unidos, a maior potência do planeta, não é unânime em nada. Segunda, a Rússia, não é unânime em nada. O time de futebol brasileiro não é unânime. O novo Papa que está fazendo o maior sucesso não é unânime. Sempre vai ter quem discorda. No caso da ufologia, não é diferente. Tá? Nós temos hoje, segundo as últimas pesquisas realizadas, há uma quantidade nas regiões urbanas de 60% a 65% das pessoas que acreditam que nós estamos sendo visitados por extraterrestres, por outros seres em naves avançadas. Esse número varia de país para país. Por exemplo, no Chile é muito semelhante, no México é superior, nos Estados Unidos é superior, mas lá também tem muita babaquice, tem muita mistura. Na Europa já é inferior. Se você fizer essa mesma pesquisa na Alemanha, 20%, 30%, 35% no máximo vão te dizer isso. Então há variações dependendo do grau de avanço social das pessoas envolvidas, né, nesse questionamento. Há variações diversas. Mas o que falta para que a humanidade se convença que nós estamos sendo visitados por outras formas? Eu acho que é isso que você falou, uma ocorrência em massa, algo que seja inquestionável. Naves surgindo simultaneamente em várias partes do planeta Terra. Mas ainda assim vai ter gente que vai dizer, que nada, aquilo ali é ilusão de ótica, aquilo ali é não sei o quê. Ainda vai ter gente que vai duvidar. Eu acredito, você deve, talvez, além de acreditar, saber, mas a gente já deve ter estabelecido alguma comunicação de fato com eles, né? Algum player ou outro aí desse métier já deve ter feito algum contato, deve ter tido alguma transcrição de uma conversa, enfim. Agora, descer mesmo de fato, abrir a rampa ali e sair, acenar, ainda não aconteceu. Você acha que por parte dessas civilizações aí mais evoluídas, esse contato ainda não aconteceu? Por quê? A gente não está preparado? Seria um colapso nervoso? Pessoas morreriam de susto? O que você acha? Eu acho que a humanidade não está preparada para ter um contato dessa espécie. Nós estamos longe desse momento. E esses seres, eles não estão vindo aqui por acaso, eles sabem muito sobre nós, eles têm algum interesse na nossa vida, tanto é que eles são semelhantes a nós, uma espécie de primo, alguma coisa assim. Então, eles não vão chegar como a gente gostaria que eles chegassem, porque é uma coisa histórica, que uma sociedade mais avançada, quando se aproxima de uma mais atrasada, tende a provocar danos, a deteriorar a sociedade mais atrasada. Isso pode acontecer aqui. Nós não temos ainda preparação para ter esse contato. Talvez os ETs que estejam nos visitando saibam disso e por isso não entrem em contato formal. Ou talvez simplesmente eles não tenham interesse em formalizar esse contato. Talvez eles achem que está muito bom assim. Para que nós vamos entrar em contato com eles oficialmente? Para ter dor de cabeça, aquela racinha maluca que existe na Terra, por exemplo, eles podem pensar dessa maneira. Então, eu ainda fico me perguntando, nós vamos ter esse contato? Eu não tenho dúvida de que esse contato vai acontecer, porque nós estamos fazendo cada vez mais explorações espaciais, estamos indo no lugar onde eles residem, onde eles estão ativos, que é a espaço. Então, um encontro vai ter que acontecer, um encontro que não consiga mais ser negado pela ciência, pelos governos, de uma maneira como ainda eles fazem hoje. Agora, não creio que isso aconteça nos próximos 20 anos, 30 anos. Caramba, de tudo isso, Giva? Metade desse século. Caramba. Bom, você tem conhecimento se existe no Brasil ou em outro país algum curso universitário que prepare o ufólogo profissional? Não há em nenhum lugar do mundo. Tá.
Você... Uma iniciativa da Universidade de Santiago em fazer um curso de extensão, mas ele não tinha nenhum valor, assim, só para currículo mesmo, mas não tinha nenhum valor prático na carreira acadêmica de um indivíduo. E ali se ensinaria alguns conceitos de ufologia. Fora isso, existem alguns cursinhos, assim, civis, feitos por uma pessoa ali, que produz uma apostilinha e que vende essa apostila, mas não tem nada nesse sentido, em lugar algum do mundo, infelizmente. Tá. Outra pergunta de leitor. Isvaer, você apostaria a dizer que alguma celebridade é ET? Não. Tem alguém, alguma figura pública que você olha e fala, meu, esse cara aí, ele não me engana, ele é extraterrestre? Olha, cara, tem alguns caras que são tão geniais que eu fico me perguntando se esses caras são daqui. Porra, mas é claro que não creio que sejam extraterrestres, mas você pega esses grandes gênios do Vale do Silício que conseguem fazer bilhões de dólares. Ah, cara, como eles conseguem fazer essas coisas? Construir sistemas, construir máquinas avançadíssimas, engenheiros trabalhando na NASA, enfim, existem algumas pessoas muito privilegiadas intelectualmente que eu fico me perguntando de onde vem tanta inteligência. Ó, você sabe que existem bases como a americana, a Área 51, que armazena as 7 chaves, naves, humanoides e tecnologias. Você acha que alguma dessas tecnologias podem estar presente nesses aparelhos tão usados pelo jovem de hoje? Tablet, smartphone, internet. Você acha que alguma coisa dessas nossas tecnologias hoje provém de tecnologia extraterrestre? Eu acredito que essa é uma possibilidade concreta. Veja, essas naves, elas têm se acidentado ao longo dos anos. A princípio, por exemplo, em Roswell, em 1947, e depois em alguns outros lugares. A Área 51, ela foi construída, é um complexo mais subterrâneo do que acima da Terra, num lugar do estado de Nevada, e até pouco tempo atrás ela era negada pelo governo americano. O governo americano chegou a quebrar um pau com o Google, porque o Google Maps estava mostrando a Área 51, que não podia nem ser sobrevoada. Ela é a Área 51 porque é considerado o 51º estado norte-americano. É secretíssima. Caramba, isso eu não sabia. Era secretíssima até um tempo atrás. Hoje já não é mais. Inclusive, muito do que havia ali de extraterrestre foi levado para outros lugares, porque ali ficou muito badalada, né? Era 51 para tudo que é lado. Então, logo se percebeu que não poderia continuar ali certos tipos de investigação e de experimento. Agora, a Área 51, que foi construída a princípio para certos testes bélicos ultra secretos e para receber material que viesse da Lua e de outros pontos do espaço, logo passou a ser usada para receber esses discos voadores acidentados e seus tripulantes mortos nos acidentes. A começar por Roswell e daí para diante. Há um papo de que parte da tecnologia desses seres, dessas naves, já é empregada em alguns eletrodomésticos que nós temos. Por exemplo, o raio laser teria vindo de uma coisa que se encontrou dentro da nave de Roswell. O micro-ondas teria vindo de outra. O velcro, que nós usamos para fazer fechos, teria sido encontrado no fecho do uniforme de extraterrestres resgatados à morte dentro de naves acidentadas. Espetacular. Uma coisa que é muito concreta é que o governo americano se empenha em gastar milhões de dólares, ou bilhões, na Área 51 e em alguns outros pontos, num processo chamado retroengenharia, ou engenharia reversa. É a engenharia que tenta desmontar naves extraterrestres acidentadas para ver como elas funcionam. E pelo que a gente sabe, isso é corrente na ufologia, essa é uma grande fonte de frustração para o governo americano, para os militares americanos, porque eles têm algumas naves acidentadas e eles não sabem nem por onde começar. As naves não têm parafuso, é verdade. As naves não têm juntas, as naves não têm fio, não tem polia, não tem correia, não tem botão, não tem nada. Há boatos de... indicação de como funciona.
Há boatos de que tem naves que até hoje não conseguiram abrir ainda, né? Exato. Não teriam conseguido abrir ainda. Então, então é um motivo de muita frustração. Os caras não sabem como fazer com aquilo ali. Legal. Ô Giva, se você fosse um visitante de outro planeta, o que você acharia do nosso sistema educacional? Pô, não precisa nem ser um visitante de outro planeta, acho uma bosta. Eu acho o nosso sistema educacional péssimo. Tem uma propaganda do governo em que aparece uma moça cantando que passou na universidade, no Enem, sei lá o quê. Cara, e aí aparece outros caras cantando, é uma propaganda institucional governamental, são tantas siglas, que eu me perco, já não sei mais o que é ProUni, o que é Enem, o que é sei lá, o CID e mais outras siglas que existem aí para tentar encaixar os diferentes modelos da nossa educação e da forma como as pessoas podem entrar e permanecer em universidades. E agora esse sistema de cotas, que é praticamente uma forma de racismo, é dizer que o negro é inferior. Pois é. Ele tem que ter uma cota. Tem que ter uma cota para os negros. Peraí, pô, os caras são inteligentes, os caras também passam vestibular, pô, ou em Enem, da vida. Uhum. Então são essas coisas todas. Eu acho que o nosso sistema educacional, nosso sistema de saúde, nosso sistema de estrutura de segurança pública está perto do caos. Está perto do caos. Eu tenho assim um contato muito forte com pessoas. Eu recebo e-mails assim aos montes. Eu recebo, eu diria para você, sei lá, 600, 700 e-mails por dia, dos quais eu tenho que ler uns 300 e responder uns 200, nem que seja com uma linha. Cara, as pessoas não sabem escrever. O cara se diz advogado, médico, psicólogo, ele se apresenta no e-mail, mas o cara não sabe usar vírgula. O cara escreve interesse com C cedilha. Entende? Então isso é resultado de um sistema educacional completamente falido. A gente ri para não chorar, né? Tem que rir para não chorar. Eu recebo mensagens no Facebook de doer, cara. Aí você vai ver quem que é o cara que te mandou aquela mensagem. O cara é um cidadão exercendo um cargo público, um médico, sei lá o que, em algum lugar. Bicho, os caras não sabem escrever. Não sabem escrever. Não estou nem falando com relação ao uso de pontuação, que isso aí até, vamos dizer que passa. Mas escrever endereço com dois S, interesse com C cedilha, eu me interesso. Bom, é triste. O que é isso aí, Dota? É o resultado de um sistema de educação completamente falido, que é o brasileiro. O brasileiro não lê, o brasileiro em geral não lê e não sabe escrever. Eu acho que a garotada tá precisando ir mais pra balada com um livro embaixo do braço, viu, Giva?